Rapaziada, boa tarde. Tô trocando uma ideia com o pessoal ao vivo e esse conteúdo é exclusivo pro Insta Verde TV. Peço o like de quem tá chegando aqui. Minto. Exclusivo pro Não Importa o que Digam, que a gente já soltou 2 vídeos no Insta Verde TV. E agora, não importa o que digam, peço pra vocês o like, que ajuda muito aqui o canal. Desculpa, a câmera tá meio bagunçada aí, porque eu tô com muita luz aqui, então deu uma arrumadinha, tá meio torta aí. Que eu sei, tô mais pra cá do que pra lá. Na verdade, tô mais pra cá do que pra lá mesmo, no sentido total da coisa, né? Não conversei com o Facincani, tá? Vou falar pra vocês, não conversei. A única coisa que eu vi, e fiquei um pouco sentido ali, é de ter visto que o post dele não foi abraçado por quase ninguém, né? Um post que ele fez com o Marcos. Eu achei muito estranho aquele post ter 170 likes no meu comentário. Coisas das redes, né? E ninguém comentando com o Facincani. E isso eu achei uma coisa, eu tô na internet há muito tempo. E eu juro pra vocês que eu não entendi o que ocorreu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O post do Facincani que eu tô falando, pra dar contexto pra quem tá por fora do assunto, é esse post aqui. Vocês estão percebendo que o post tem 18 mil likes, o post dele, 28. Deixa eu abaixar o brilho pra vocês poderem ver. Ó, o post dele tem 18 mil likes quase, 17 mil likes, desculpa, 28 comentários, 170 compartilhamentos. Só que quando a gente foi ver os comentários, o meu comentário tem 262 likes. Mas quando a gente vai ver quem comentou, eu vou até citar as pessoas aqui. Foram Fred Júnior, repórter jornalista, Milena Battistini, que é uma criadora de conteúdo do Palmeiras, eu, a Gide Biasi, que é uma criadora de conteúdo do Palmeiras, e aí tem o Kleine, o Marcos Kleine, que é o músico, a Mariema, que não sei se é criadora de conteúdo, o Silvio Costa. Quem é o Silvio Costa? Ex-jogador, eu acho. Acho que é ex-jogador. O Gui Camarda, que também é criador de conteúdo. Cara, eu achei muito estranho isso aqui no post do Facincani. Mas muito estranho. Muito estranho. Ele não limitou, porque não está limitado. A não ser que ele colocou para aprovar os comentários e de repente eu desconheço porque não tá aqui limitado. Isso aqui eu não quero falar muito, porque a gente não tem provas de nada, mas eu tô há um tempo na internet e isso me assusta um pouco. Isso aqui me assusta, entendeu? Ainda, meu amigo, que esteja só pra quem segue, você concorda comigo que o Felipe Facincani tem 178 mil seguidores? Tá? Não, não estava limitado, que é o que eu tô explicando, não estava limitado. Se ele limitou depois, continua não estando limitado, tá? Lembrando, Facincani até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não se pronunciou, eu nem sei se ele vai se pronunciar, pra ser sincero. E isso aqui é um detalhe à parte, tá? Porque eu falei pra vocês, se vocês quiserem entender o contexto, tá lá no vídeo do Insta Verde, vai lá, entenda o contexto e a gente segue pro principal assunto do vídeo aqui, que não é isso. Claro que eu não vou mentir pra vocês, estou sim. Você tá bloqueado, André? Então é isso. Então é isso. Eu não sei se por acidente ele ativou uma engrenagem de que não pode comentar. Não estava limitado, tá? Mas me chamou a atenção a quantidade de likes que deu. Eu acho que o Facincani, se ele limitou, é para tancar a quantidade de críticas também que ele vai receber. Porque, veja, como eu falei para vocês ontem, muita gente se alimenta disso. Ou seja, no momento que ele tomou as risadas na cara, muita gente não gostou. Mas muita gente se alimenta disso, né? Eu sei que quando eu fiz meu comentário, só pra vocês entenderem, ele foi de primeira, entendeu? Tá? Ah, tá. Então ele me segue, é só quem ele segue. Perfeito. Então, provavelmente. E eu vou dizer que eu acho que nem ele sabe disso, tá? Porque os vídeos dele tá com poucos comentários, ó. 45. Ninguém faz conteúdo pra não deixar comentar, né? Aqui tá com 336, então possivelmente ele mesmo limitou. Mas, conhecendo, como eu tava falando pra vocês, eu tô 10 anos nisso, né? Conhecendo como funciona o modus operandi, e cara, eu não vou mostrar aqui, eu não vou dar esse palco aqui porque o vídeo não teve repercussão. Mas o Podpah fez um vídeo na qual o apresentador induzia Marcelinho Carioca e Souza a atacarem. O Marcelinho Carioca falou que nem sabia quem era o jornalista. E cara,
Eu acho que sabia sim. Eu acho que sabia sim. Você falar que você é da bola, do meio do futebol, e você não conhece o Facincani, tipo, não conhecer o Fernando passa, não conhecer alguns de mídia alternativa passa, porque realmente a gente atende uma bolha muito específica. Não conhecer o Felipe Facincani, eu acho que é um pouquinho. Eu vi, André. E o apresentador, ele ditava o ritmo, mas o Souza não caiu na dele. Então, eu não vou mostrar esse vídeo aqui, não tenho interesse. Eu acho, a partir do momento que eles falaram que foi desrespeitosa a pergunta do Facincani, não tem crédito nenhum, porque não teve nenhum desrespeito. O Facincani poderia ter feito a pergunta assim: Estevão, você hoje se considera que foi um jogador decisivo? E que pena que o resultado não veio. O que você acha da torcida, ou parte da torcida, te chamar de Cuiabá Man? Ou então, o que você acha da torcida não te enxergar como um jogador decisivo? Ou o que faltou para você ser tão decisivo quanto o Endrick, na sua visão? Ele ia rir do mesmo jeito. Que ele riu da segunda pergunta também, e aí tiveram pessoas que acharam que ele deu risada por conta de um desconforto. E aí pessoas que se sentem pressionadas dão risada. Bom, eu trouxe os dois lados no vídeo, apesar de não concordar nada com esse lado aqui, de que ele estava nervoso e por isso ele... Bom, os técnicos, vamos lá. O post que eu estava falando para vocês, em questão, é esse que vai aparecer agora na tela aí de vocês. Então peço para quem está chegando deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Eu tinha 12 nomes, tenho 12 nomes, e confesso para vocês que em um levantamento recente, parte desses nomes estão empregados. Eu vou dar o exemplo de um nome, tá? Que não vai treinar aqui no Brasil, obviamente, mas do Patrick Vieira, ou Patrick Vieira, ex-volante francês que hoje comanda o Genoa, tá? O Genoa, todo mundo sabe que teve uma troca de treinador recente e o Patrick Vieira foi para lá. Então nessa lista tinha nomes assim também. Nomes na qual não vai treinar time do Brasil. Não vai. Porque time brasileiro não vai trazer um treinador francês, no máximo vai arriscar no treinador português. Só que esse post, ele deu uma furadinha na bolha ali, né? E, só para vocês verem aqui, o que aconteceu. Esse aqui é o resultado do meu inbox hoje, por conta desse post e dos outros que eu fiz, tá? Então, eu não posso mostrar as pessoas, só para vocês terem uma pequena noção, tá? Isso aqui é só o que me mandaram, fora o que eu já respondi. Isso só o que chega para mim, fora na engrenagem de pedidos aqui, ó. E aí, mano, aí é de perder de vista, assim. Você pode ficar aqui o dia inteiro que não vai... Isso que minha página tem 30 e poucas mil pessoas, o meu perfil pessoal. Posso ficar o dia inteiro aqui que com certeza foi mais de milhares de pessoas que, indignadas ou não, entraram em contato comigo para desabafar. E aí, na medida do possível, hoje, por exemplo, eu vou tirar o dia de descanso, porque eu mereço, vocês também, senão fica uma coisa muito maçante, e a gente volta na semana. Hoje eu não vou fazer live, não vou fazer nada. Tô fazendo esse vídeo, tô gravando essa, vamos dizer assim, mini live para vocês, mas eu não vou fazer nada, vou tirar minha cabeça disso. E como o treinador não enxerga competência nos outros para falar de Palmeiras, ele mesmo que resolve o problema dele, tá? Eu vou seguir torcendo pro Palmeiras, com ele ou sem ele, mas resolva o problema do Palmeiras aí, ele. Porque esse vídeo vai irritar mais do que o post. Porque o post irritou e muita gente concordou, né? Se vocês passarem no post, as pessoas que ficam irritadas, elas não têm argumentos, entendeu? Elas não têm argumentos. Por exemplo, limitado Abel? Não, imagina, eu que sou. Não é ele, não. Eu podia até mostrar algumas coisas aqui que a gente vai mostrar na segunda-feira, mas não, limitado sou eu, como técnico, né? Ele não é técnico limitado, não. Aí o amigo falou de Sérgio Conceição e Luiz Castro, que entrariam na lista, mas eu não coloquei. Ou seja, tá naqueles 12 nomes que eu falei pra vocês. Na segunda-feira eu vou trazer todos e falar de cada um, como eu vou fazer aqui hoje, tá? E um nome dessa lista foi estrategicamente colocado para aqueles caras que gostam de desqualificar, por exemplo, o Fernando Diniz, que foi um campeão de Libertadores pelo Fluminense. Então eu não coloquei o Diniz, eu falei, cara, quem que eu posso achar que as pessoas vão desqualificar? E aí eu peguei e fiz isso daqui, ó. Coloquei o Seedorf. Ah, as pessoas podem desqualificar o Seedorf. Vai conseguir desqualificar a pessoa do Seedorf? O marido que ele é? O homem que ele é? O jogador que ele foi? Mas aqui no Brasil, as pessoas pegam imagens como a do Seedorf, pega o Abel, que não era ninguém, e que hoje é um treinador conhecido no mundo inteiro, provavelmente, ou parte do mundo, pelo menos nos territórios sul-americanos ele é, e a gente quer desqualificar o Seedorf. Porque, de repente, o Seedorf, aqui ó, até coloquei aqui, né?
ele não pode ser treinador do Palmeiras porque, como ex-jogador agora técnico, que não é técnico, né? Não dá pra considerar o Seedorf ainda um técnico de ponta, mas as pessoas vão querer desqualificar o Seedorf que tem 4 Champions League. É só o brasileiro, tá ligado? E o nome eu vou tirar daqui, porque ele foi colocado nesse post estrategicamente para as pessoas desqualificarem a imagem do profissional, porque o brasileiro é campeão de fazer isso, tá? Então eu coloquei estrategicamente. Agora, ainda uma coisa que me chamou a atenção, o que eu coloquei aqui? Eu falei o seguinte, ó. Arrasta pro lado e veja os nomes. Conhece todos? Comenta aí. Cara, ninguém conhecia o treinador do Mamelodi. E que eu acho que as pessoas que consumiram o Mundial de Clubes, assim como eu fiz até aqui e vou continuar fazendo até o final, não conseguiram perceber que o Mamelodi teve 70, quase 70% de posse de bola contra o Fluminense e 553 passes? Um treinador que passou pelo Shakhtar Donetsk, que passou pelo futebol grego também. A gente vai abrir a fichinha dele aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu ver se o Miguel Castro aqui, ó. Cardoso, desculpa. Ó, esses são os times que ele passou. Então ele passou Esperance, que tava lá no Mundial. É possível até que foi ele que classificou, não tenho certeza. Mamelodi, Rio Ave, AEK de Atenas, Celta de Vigo, Nantes, Rio Ave e Shakhtar. E lá embaixo ele tem a formação mesma do Abel Ferreira. Olha lá. Passou pelo Sport como auxiliar, passou pelo Braga como auxiliar em 2009. E me surpreendeu que ninguém conhecia. E aí você vai falar assim, pô, mas o Fluminense não queria nada com nada naquele jogo, o Dortmund também não? O Dortmund também não queria nada com nada no jogo. Porque eles colocaram 583 passes, 60% de posse de bola, 16 chutes no gol, 4-6 contra o Dortmund. Ah, mas aí se é o Palmeiras que faz isso, meu Deus do céu, hein? Se o Palmeiras bate de frente com o Dortmund, perde de 4-3 num jogo que o Mamelodi foi melhor, quem assistiu viu que o Mamelodi foi melhor, foi agressivo, teve identidade. Ah, não. Mas não é o Abel. Então, quando não é o Abel, por que eu vou reconhecer o trabalho de outro treinador? Porque na Abelândia, só o Abel resolve tudo. Na Abelândia, só o Abel resolve tudo. O resto é tudo merda. Ou seja, quando você fala que o Abel Ferreira tem substitutos no mercado, ou empregados ou não, ou treinadores que estão empregados ou livre, você por si só mexe com esse vespeiro. E eu tô aqui agora para piorar. Eu cutuquei o ninho de marimbondo e agora eu estou brincando com eles. Agora eu vou brincar. A gente começa agora a brincar, beleza? Vamos lá. Eu esperei o Mundial passar, até para ver o que o Palmeiras ia fazer, e não tô ainda pedindo a troca de treinador. Afinal, Abel Ferreira e Palmeiras dormem na cama que arruma. O problema é deles. Vai trocar? Troca. Não quer trocar? Não troca. É problema deles, não é meu. Eu não tenho gerência nenhuma disso. Agora, eu não vou deixar de comentar o que eu penso, porque o Palmeiras olha pro Abel Ferreira e quer ele até 2027. O Palmeiras tem o direito de querer e nós temos o direito de não querer. Tem pessoas também que têm o direito de querer. E eu respeito vocês, mas bota argumento. Bota argumento, tipo, pelos 10 títulos e porque eu acho que ele vai voltar a ganhar por isso, aquilo que eu tô vendo de evolução, mas ninguém consegue. É tipo, é Gilson Kleina. É argumento. Você confia que ele vai retomar o trabalho por quais variáveis? Prefere que ele fique até o final do ano para fazer um balanço? Aceito, mas argumenta, filho. Argumenta, você pode. Vamos lá, campeão. Vou bater aqui em você, ó. Você é o campeão. Você consegue. Vamos, campeão. Argumenta. É possível fazer melhor, fazer o mesmo, só que melhor? Óbvio que a minha lista vai abrir com o Jorge Jesus. Primeiro, porque eu não entendo o porquê. E o palmeirense não gosta do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, eu não lembro de ter desrespeitado o Palmeiras. Não desrespeitou. Outra coisa. O Jorge Jesus ficou pouco tempo aqui. E o Jorge Jesus é um cara de 70 anos de idade e que tem o DNA ofensivo e que quer pegar a seleção brasileira, né? Então vamos imaginar que o Ancelotti dê errado. Se ele vier pro Brasil e fazer um trabalho correto no Palmeiras por 2 anos, aos 72 anos ele pega a seleção brasileira. Eu acho que é um sonho dele, ele deixou isso muito claro. Só que, igual quando eu abri o vídeo aqui, ele já está praticamente acertado com o time do Cristiano Ronaldo Al Nassr. Ou seja, ele vai permanecer lá. Então, o intuito do post, a intenção é mostrar que há substituto. Só. Não é tipo, traga este, traga aquele. Existe substituto e não é pouco. No que o Abel apresenta no Palmeiras, tem uns 12, 15, 20 nomes aí pra gente debater. Para o que ele apresenta hoje. Não para o que ele já ganhou. Né? O próximo técnico do Palmeiras
A gente vai ter que ter a maturidade de deixar ele aí 3, 4 anos. Para fazer o balanço do Abel Ferreira, não pode ser feito em um ano. Tem que ter 2, 3, 4 anos. Em 2 anos, realmente, se um treinador fechar com o Palmeiras e não ganhar nada, problemático. Problemático assim pro Palmeiras, assim como é pro Flamengo. Só que as pessoas que querem o Abel Ferreira acham que ele vai ganhar mais 10. Pode ser que ele ganhe. Ele está trabalhando lá diariamente para isso. Mas não tem uma intenção e uma clareza que ele vai fazer isso, porque toda vez os próprios títulos o limitam. Ou seja, ele fala que é muito difícil ganhar tudo que já ganhou. Então tá na hora de trocar. Talvez um outro consiga ganhar o que ele ganhou ou perto disso. Essa é a minha opinião. O segundo treinador, que é o treinador do Mamelodi, que é o que eu mostrei aqui para vocês há pouco, Miguel Cardoso, é um treinador rodado, não é um treinador velho, né, ultrapassado, ele é um treinador de 53 anos, que teve aí uma certa rodagem, passou até pela Grécia aqui que o Abel passou, então é possível aqui que em 2019 eles se enfrentaram, então teria que puxar e ver os enfrentamentos, ou não, porque o Abel Ferreira chega no PAOK um pouco depois, mas é possível que em algum momento eles já se enfrentaram, né? Isso aí teria que ir na referência, puxar. E por que que ele faz aqui parte? Porque as pessoas, né, para defender o Abel aqui, ó, elas falam assim, pô, o Abel é um treinador preparado, fala inglês. Cara, os treinadores que são licença UEFA, quase todos, eles estão preparados para pegar time do mundo inteiro. Como o Abel tá. O Abel, por exemplo, se for treinar uma melodia, ele tá preparado para qualquer tipo de desafio, eu acho. Eu acho. Eu acho que ele tá preparado para qualquer tipo de desafio, tá? Agora, vamos ver aqui uma resposta dele, tá? Em inglês, bem rápido. É só para vocês verem que o Abel fez, o Felipe Luiz faz, outros treinadores também fizeram aí durante o Mundial, mas algumas pessoas da Abelândia só olham pro Abel. Vamos lá. But we also know the level of the opponent we are facing. Me particularly and my team in this moment also, we are all aware of the difficulties that we have ahead. Ponto. Beleza? Só para vocês saberem que o Abel não é especial nesse contexto, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu ver aqui se ela foi inteira ou se ele falou em português. We take the ball and not eventually look quick for a Não, risk né? Então, assim, é uma entrevista, ó. Vamos ver aqui. African football nowadays. Não, também, né? Afinal, ele está treinando um time da África do Sul e está se comunicando na linguagem global, certo? I think everybody. Então, é isso aqui. Para mostrar para vocês, quem quiser entender um pouco mais sobre ele, eu acho que a primeira coisa que deveria fazer é ver o que o Mamelodi fez e qual que era a expectativa do Mamelodi. Quando o Mamelodi ou Mamelodi, os Sundowns entraram na competição, foi numa expectativa de um futebol irreverente. Vocês concordam, todo mundo que está aqui, sim ou não, que eles conseguiram mostrar isso? Coloca sim, concordo, mostrou, ou não, discordo, foi uma porcaria. Qual que é a opinião de vocês? Eu vou esperar aqui. O pessoal que tá aí no vídeo, né, pediu o like de vocês, enquanto o pessoal comenta aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. A galera vai comentando. Tá, quem assistiu os jogos do Mamelodi, você vai falar assim, ó, é um time ofensivo, com, obviamente, suas dificuldades, porque se você pegar aqui, ó, deixa eu colocar na ficha dele de novo aqui. Se você pegar o Sundowns aqui, a gente for tentar destrinchar, é um time de 37 milhões de euros, ou seja, é o time top de lá, da África do Sul, da primeira divisão, mas que aqui tem muitos jogadores sul-africanos, tem um jogador aqui, o Esquivel, argentino, inclusive o Matias Esquivel a gente contratou pro nosso modo carreira, quem tava aí, viu? Enfim, e tem jogadores aí de nacionalidades não muito descentralizadas. Vai ter aqui o Arthur Salles, o Lucas Ribeiro, que foi, para mim, uma revelação do Mundial e conhecendo o nosso futebol, será ignorado, porque talvez não tenha o melhor empresário. É um ponta segundo atacante que cairia como uma luva no Palmeiras, mas até no Flamengo, mas provavelmente serão ignorados porque aqui os empresários mandam, desmandam. Então a gente tem que torcer para o empresário captar ele, comprar ali os direitos dele, né? Começar a cuidar da carreira dele, para que aí então, quem sabe, o futebol brasileiro olhe para esse talento, porque esse cara é um talento. Ele tem talento. Não tem como falar que não. Então, a gente entende que para as pretensões do Mamelodi, o Mamelodi foi um time bem nesse Mundial. Jogou bem nesse Mundial. Conseguiu aí, se a gente olhar aqui todos os números do Mamelodi, eles conseguiram mostrar algo. Deixa eu só tirar aqui, ó, os confrontos do Mamelodi aqui. Só um minuto, tá? E o confronto contra o Sam, eles também tiveram, ó, 700 passes, 68. Ou seja, é difícil, né, para a Abelândia assumir
que um bom trabalho e consistente é isso. 716 passes contra o Sun, ganhou o jogo só por 1-0, porque é o que eu falei, tem suas dificuldades sim no seu plantel, coisa que o Palmeiras não deveria ter, e manteve o padrão contra o Sun, contra o Fluminense e contra o Borussia Dortmund. Ou seja, esse técnico aqui, ele deveria ser conhecido, ele deveria ser conhecido por todo mundo que assistiu o Mundial. Porém, eu fiz a pergunta e sabia que muita gente não tinha nem notado. Nem assim, pô, quem é o treinador? Deixa eu ver. Então eu coloquei ele no post também estrategicamente para ver quem conhecia. E aqui, durante todos os mais de 500 comentários, tá? Ninguém nem prestou atenção na pergunta, desconsiderou e ficou só nessa briga de Abel fora Abel e fica Abel, que é bem pobre pro nosso. Até essa daqui de Gilson Kleina, eu até brinquei com um amigo aqui, eu coloquei Givanildo, né? Porque você pega assim, Gilson Kleina, tipo, olha, tipo assim, o que ele pode, né? Você pode mais, campeão. Você pode mais. Vamos lá. O terceiro nome, que eu, particularmente falando, não faria, mas tem que ser citado, né? É o último treinador que conquistou Libertadores e Campeonato Brasileiro num Botafogo bagunçado, né? Num Botafogo bagunçado. O Igor fala aqui, ó, quando você começa a enxergar que os 3 treinadores dos outros clubes brasileiros participantes desse Mundial apresentaram um desempenho melhor do que o time do Abel, que está no Palmeiras há quase 5 anos, você percebe... Sabe o que as pessoas falam, ô Igor? Falam que tem que dar moral para reformulação. Tem que esperar até o final do ano. Então a gente espera, não tem problema não, Abelândia. Eu espero, eu tenho tempo, não tem problema. Não tô aqui pra... Eu não tenho pressa. Você parece ter pressa quando eu faço as lives aqui, pessoal? Eu não tenho pressa, eu sou um sujeito apressado. Eu acordo quando eu tenho que acordar, durmo às vezes até além do que eu devia dormir. Pressa, se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida é pressa, meu irmão. Não tenho pressa pra fazer amor, não tenho pressa pra nada. Eu vou fazer uma viagem, não sou aquele sujeito ansioso. Eu não fico ansioso. Nada. Então não tenho pressa, tá? O problema é que, nessa gerência de não ter pressa, existem pessoas que já querem a troca do Abel desde o final de 2023. Afinal, que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, que não tem como ignorar, as pessoas falam assim do Super Abel campeão. E o Super Abel perdedor, ele é citado quando? Nunca. Porque, por exemplo, no levantamento aqui, feito pelo Pod Opinião, olha só que maravilha que tá o Abel, né, nos últimos anos. Ele não tem que ser cobrado. E outra, tô cobrando porque eu quero que ele dê a volta por cima e entregue título pra gente. Tomara que ele consiga. Mas por enquanto, olha aqui, ó. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. São Paulo, 23, xizinho. Boca Júnior, também não. Em 23, Botafogo. Conseguiu dar a volta por cima, ganhou o título. 24, perdeu o Flamengo. Foi eliminado. 24 ainda, Botafogo. 24 ainda, Botafogo. Agora em 25, acréscimos, Botafogo, Chelsea. Não ganhou. E aquele primeiro tempo pavoroso que ele fez, né? Então, voltando aqui, vamos lá, vamos voltar nos técnicos. Arthur Jorge, da lista, inclusive dos 12 nomes aí, é lá pro 10º. Vocês até citaram 2 nomes há pouco aí no começo do vídeo, que eu acho que são até melhores do que o Arthur Jorge, né? Não melhores, mas... Porque a gente entende de Palmeiras, por exemplo, você traz o Arthur Jorge e você coloca do lado, por exemplo, o Castro, que vocês citaram, ou o Jorge Jesus, eu acho que esses dois interpretam o Palmeiras melhor, mais rápido do que o Arthur Jorge. Porém, eu posso estar errado. Então, ou seja, olhando para o que o Arthur Jorge, como ele ganhou uma Libertadores com um jogador a menos ofensivamente, olhando os confrontos de Arthur Jorge contra o Abel está no bolso dele até agora. Eu arrisco dizer que se o Botafogo não fosse essa... Eu vou dizer essa bagunça no sentido de um novo Botafogo, tá? E se ele estivesse ali, eu acho que o Botafogo teria feito um Mundial melhor. Porque o Botafogo ficou marcado por ganhar do PSG, mas jogou muito retranqueiro. Jogou muito por uma bola. Até contra o Seattle mostrou fragilidades. Então, assim, a continuidade do Arthur Jorge, por 2, 3 anos aí, tornaria sim o Botafogo um time mais sólido. Até porque parte do trabalho do Abel até 23, o que o Palmeiras tinha de diferente para os demais era a solidez. Foi se perdendo, que está aí mostrado na imagem para vocês, né? Seedorf eu já expliquei. E falar de treinadores de identidade. Por que eu não posso falar do treinador eu ia falar do treinador do Gustavo Costas, do Racing e o Gustavo. Por que a gente não pode falar do Gustavo? É um treinador enérgico, vive o clube que ele tá como ninguém.
Na medida do possível é ofensivo, não é um treinador defensivo. E cara, sabe o Corinthians que a gente perdeu ano passado? E perdemos ano passado, não sei se vocês lembram. E que perdemos agora, esse cara ganhou. Só que o Gustavo, ele tem uma particularidade no trabalho dele, tá? Primeiro, que ele é um treinador multicampeão e ganhou em territórios diferentes. O Abel precisa fazer isso. O Abel é super campeão aqui no Brasil. A gente não sabe o que vai ser, tá? A gente não sabe o que vai ser do Abel quando sair do Palmeiras. Já o Gustavo, ele ganhou pelo Cerro, ele ganhou ou seja, ele foi campeão no Paraguai, ele foi campeão no Peru, ele foi campeão 2 vezes na Colômbia, ele foi campeão, aqui é Copa Colômbia, foi campeão na Argentina, foi campeão aqui de novo na Colômbia e foi campeão no Equador. Ou seja, é um cara que dentro do território sul-americano, ele só não ganhou no Brasil e na Venezuela e no Chile. Arrisco dizer que se tivesse passado pelo Chile e tivesse pego um Colo-Colo, ganharia. Arrisco dizer que se passar pelo Brasil, pegar as potências aqui, vai ganhar. Então, quem é Gustavo Costas? Tá aí. Pra quem falou lá no post quem é Gustavo Costas, tá aqui. Aí eu te pergunto de volta, sem Palmeiras, quem é Abel Ferreira? Vamos lá. Vamos lá. Quem é o Abel sem o Palmeiras? Então, meu amigo, a gente não tá falando de um cara que pegou potências aí pra treinar, mas ele pegou o Cerro e ganhou. Ele pegou a Aliança Lima, que é uma potência no Peru, e ganhou. Não dá pra ganhar Libertadores com a Aliança Lima. Nem Abel. Nem Jorge Jesus. Nem você montar uma comissão épica. Abel, Jorge Jesus e Felipão não ganha Libertadores por Aliança Lima. Não ganha Libertadores por ser o Porteiro. Isso é injusto com o profissional. A gente exigir que ele ganhe Libertadores por esses times. Santa Fé foi lá e ganhou. Também não é um time que dá pra ganhar. Agora o Racing dá. Agora o Racing dá. Eu não duvidaria do Racing no final da Libertadores desse ano. De jeito nenhum. O Racing dá. Mas ainda assim não é o Palmeiras. Ainda assim não é um Flamengo. Vocês concordam comigo? Só que as pessoas que gostam de desrespeitar outras por nada, eu gostaria de mostrar que aqui tem um profissional que talvez não teve em toda a sua carreira até aqui uma oportunidade de pegar uma potência. Mas que é um cara brabo, é. Que é um cara foda, é. E isso irrita muita gente. É um cara identificado com o Racing, que mostra energia. É bonito de ver. É bonito de ver. Então não tem como desqualificar e fica o convite pra gente observar o que ele vai ser capaz com o Racing, que tem também limitações, até perdeu o jogador. Então tem limitações, perdeu o jogador. Vira e mexe, tem que vender jogador, tá no DNA, né, do time nos últimos anos. O próprio Aníbal Moreno não tá aqui com a gente? Não é verdade? O Roja saiu na época pro Corinthians, foi pra MLS. Ou seja, é um time que pra se manter e não falir como foi lá no passado, precisa vender, precisa oxigenar. Então não dá pra comparar um trabalho feito no Racing com o trabalho que é feito no Palmeiras, no Flamengo, nos times aqui do Brasil agora endinheirados, como um Cruzeiro, o próprio Botafogo. Acho que o Botafogo devia esperar um pouco, olhar pra esse cara aqui, minha opinião. Parece que eles estão negociando com o filho do Ancelotti, né? Eu acho que o Botafogo tinha que esperar e trazer esse cara aqui, na minha opinião, olhando de fora, tá? Eu esperaria, geraria esse risco, colocaria ali um tapa-buraco e começaria a outra temporada com esse cara aqui. Porém, o Botafogo tem suas chances aí também ainda de ganhar a Libertadores, então é compreensível, né, o Botafogo tentar trazer alguém para resolver problemas imediatos também, tá? Agora a gente vai, pessoal, para mim aqui eu vou deixar bem claro e só novamente pedir a engrenagem do like funcionando aqui, porque, cara, é fundamental pro nosso canal. Se você tá curtindo o vídeo, também se não tá, coloca aí os motivos, tá? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e me ajuda aqui no like. E se aparecer o botãozinho de hypar, se puder, hypa o vídeo, porque o vídeo traz um conteúdo pra você, não é um vídeo vazio e é um vídeo longo, tá? Então, se você curte, por favor, um abraço pro João, muito obrigado pela inscrição. Como eu falei pra vocês, eu vou tirar hoje o domingo, não vou fazer mais nada. E aqui, por mim, eu encerro o assunto, tá? Desde que não haja ofensas, porque senão eu continuo. Beleza? Eu só tô colocando conteúdo sem ofender ninguém. Ah, vi os comentários, começa essa Abelândia. Eu vou continuar mexendo, tá bom? Vai continuar me insultando? Isso aqui, eu tô mexendo no vespeiro de vocês. Se o melhor de vocês é me insultar, eu tô mexendo no vespeiro. Eu vou continuar fazendo. Pra mim, eu encerro aqui o assunto, beleza? Mas quer discordar, discorda. Quer colocar argumento, eu não vou ligar. Vou dar like aí e vou responder. Mas vai ficar me desqualificando, vai querer ficar me provocando, eu vou fazer mais um, mais dois, mais três e a semana inteira até o Palmeiras voltar a jogar. Beleza? Mas por mim aqui eu encerro, tá? Sobre a risadinha e a cereja do bolo, cara, o Delamore,
eu ia falar o Debeus aqui, o Lucas Delamore fez um vídeo excelente, vale a pena a gente reagir, vale a pena você se inscrever lá. Como eu falei pra vocês, eu trago aqui pro canal canais grandes, canais pequenos, jornalista. Eu não fico vendo o tamanho do trabalho do cara, porque isso aí é coisa de gente imunda. Ficar vendo quantos inscritos o cara tem pra se o conteúdo dele é bom. Não. Inscrição é o tempo que te dá. Daqui a 6 anos, se o Lucas Delamore não parar o canal, ele vai ter mais de 100 mil inscritos. Até menos. Com 2 anos ele faz isso. Então a gente não olha aqui a quantidade de inscrito, porque tem muita gente imunda no mundo que só se aproxima das outras se as outras têm algo que oferecer, sabe? Dinheiro, inscrito, badalação. O nosso trabalho aqui é desde o começo do canal, para quem acompanha, está verde, não importa o que digam. Eu não olho para o número de inscrição, eu não olho para o time do coração, e vai só um recado aqui, que não me importa se você não gosta de determinado jornalista, porque ontem, né, uma pessoa mais próxima ali do Abel, do clube, vamos colocar assim, me procurou falando do Mauro César. Não me importa a sua opinião sobre o Mauro César. Eu vou trazer quando ele acerta, eu vou trazer quando ele erra. É o meu jeito de trabalhar e ninguém vai mudar isso. Não é quem não gosta no clube. Se tivesse bons argumentos, beleza. Agora, do argumento de que ele não gosta do Palmeiras, é muito raso. É muito raso porque você esquece todas as vezes que o Mauro César elogiou o Palmeiras e o Abel. E não foram poucas nos últimos anos. Tem que ser muito canalha pra olhar pro Mauro César e falar assim, ele só critica o Palmeiras. Não, ele não só critica, é vocês que têm má vontade de ver os dois lados. Quando ele é azedo com o Palmeiras, ele também é azedo com o Flamengo. E aqui não é uma defesa. E outra, ele não vai olhar pro nosso time como ele olha pro Flamengo, porque ele é flamenguista e não palmeirense. Quem tem que olhar pro nosso time, da forma como se pede de um palmeirense, é o próprio palmeirense. A gente não tem que esperar que o jornalista corintiano vá olhar, que nem o Rizek fez um vídeo lá do apelo emocional, que ele queria dar um abraço no Rios e tal. Só que ele deixa bem claro, eu não sou entendedor de tática, eu passo pra vocês aí. É legal quando o jornalista faz isso? É, mas não quer dizer a realidade. A gente não pode levar o futebol pro apelo só emocional. Tem que ter alguma coisa racional também envolvida, senão, pelo amor de Deus, né? Vira novela, né? Vira novela. Vamos lá escutar o Lucas e peço pra vocês deixar o like. Pessoal, vou deixar no 1.5 para o vídeo ficar mais dinâmico aqui, tá? Vambora. Com justiça, né? Sobre esse assunto, sobre aquela palhaçada que foi aquelas risadinhas no pós-jogo, debochando do Facintani, né? Mas eu pensei bem, eu falei, vou gravar, mas não pra falar daquilo especificamente. Porque aquela risadinha, ela foi só a cereja do bolo. Ela foi só a cereja do bolo. Aquela risadinha ali foi só a cereja do bolo, não foi o ápice, nossa, meu Deus. Tem acontecido muito mais coisas, tem acontecido mais coisas que levaram aquela risadinha a ser só um detalhe no contexto geral. Cara, nesses últimos anos eu tenho falado, não é a primeira vez, tem vídeo no canal, vocês podem buscar sobre isso. Obviamente não nesses últimos anos, nesse ano eu fiz um vídeo, né, sobre esse assunto, sobre a postura do Abel, em como ele trata o torcedor. Qual que é a visão, talvez, dele do torcedor? 1.25 é melhor, né, pessoal? Pra gente poder entender bem, né? Senão fica uma coisa meio apressada até demais. O amigo, cara, tempo eu tô, só não consigo trazer nada pra dentro desse vídeo. Não dá pra, não dá Rani, não dá Legend. O vídeo vai terminar aqui, que já tá com 32 minutos, ele vai terminar com 50, 1 hora. Mas os que vocês têm pra me passar, eu vou ver depois que eu terminar o vídeo e eu trago pra amanhã. Hoje aqui, pra dentro desse vídeo, não dá. Não dá pra eu parar, tô fazendo a gravação, senão fica uma porcaria a gravação. Eu vou colocar no 1.25 pra gente prestar um pouco mais atenção, porque o vídeo é muito bom, assistir tomando café e passar aqui a visão do Lucas, que ele fala que a risadinha foi só a cereja, de fato foi. Foi o que eu falei. E lá atrás também, eu fui um cara que não problematizei o Estevão ser sincero. Acho que as pessoas têm que ser sinceras. No entanto, na nossa sinceridade, eu vivo isso há 10 anos. Você tem ganha e perde. Quando você é um cara menos sincero, mais político, ou até polido, ou repleto de assessoria, você é um cara que tem poucos danos, também você tem pouco outro lado, né? Das pessoas terem um contato mais próximo com vocês, entendeu? Com vocês, e se eu fosse um cara muito fechado, muito, vamos uma coisa que eu acho que adoece as pessoas é o tal do meio copo. Ah, eu gosto do copo cheio. No futebol eu quero copo cheio. Eu não gosto do meio copo. Eu gosto do copo cheio. Aqui vai irritar alguns, eu gosto de irritar. Adoro irritar. É uma merda quando tá vazio, né? Tem que comprar outro. Gosto cheio. Quer o copo vazio? Não beba. Quer o copo meio cheio? Não beba. Não desfrute. Não consigo entender essa galera do desfrute. Vocês falam pra desfrutar, mas vocês fazem o meio copo. Desfrutar é copo cheio. Não é? Aproveitar a vida doidado. Na hora de mandar eu desfrutar, manda eu desfrutar. Na hora que eu venho aqui, fala o copo tá vazio. Vamos ver o meu copo. Decida-se.
Desfruta ou copo meio cheio? Hã? Vocês falam pra um bando de otário, né? E compra essas ideias erradas, né? Desfrutar, a gente viveu extraordinário, bicho. É gozar até virar o olho. Copo meio cheio comigo não funciona. Quer assistir copinho meio cheio? Vai lá. Normalmente são de pessoas que não praticam nem esporte. Ah, o copo meio cheio é uma merda. Vai falar de copo meio cheio com o fisiculturista, com o lutador do UFC. Vai falar de copo meio cheio com o cara que pilota uma Fórmula 1 que ele não pode errar nada. Cadê o copo meio cheio, né? Né? Pra ser campeão na Fórmula 1, é curva uma mais perfeita que a outra, irmão. É o pé no acelerador. A minha vida é assim. O pé no acelerador. Né? Na hora de dar exemplo da Fórmula 1, parece, né, que o piloto de Fórmula 1 entra pra pilotar aquele carro num copo meio cheio. Não, filho. Não. É com olho de tigre, sem poder errar. O Palmeiras é um time milionário, absurdo do potencial econômico e financeiro. Não vem mandar eu desfrutar e erguer a cabeça. Ai, erga a cabeça. Sério, vindo de um sedentário falar isso pra mim? Um bando de jornalistas sedentário falar erga a cabeça, siga em frente. Ué, por que você não emagrece, irmão? Por que você não corre atrás, vai fazer um treino? Você, é a mesma coisa que eu chegar pra vocês e falar, vai lá, treina. Eu sou atleta? Levanta a cabeça, pessoal. Amanhã é um novo dia. No futebol, a gente tem que viver o extraordinário. É isso. Esse é o convite. É fazer o Palmeiras sempre que possível de 93, sempre que possível de 96, sempre que possível de 99, sempre o que de possível de 2022. E quando não dá, passar perto disso. Até porque na nossa vida já é cheio de tomada de decisão de meio copo. No esporte tem que ser o extraordinário. E quem vende a narrativa ao contrário é fracassado, na minha opinião. No esporte é viva o extraordinário. Ninguém chega para um atleta olímpico e fala assim, copo meio cheio. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, senão não bate medalha. Então é assim que eu penso. Ah, não gostou? Foda-se. Você tem direito de não gostar. Cada um é livre. É como eu penso, minha vida é assim e vai continuar sendo. E aí a minha perspectiva sobre isso. E o que eu acho do Abel, do relacionamento dele com o torcedor. E se criou no Palmeiras, não só dentro do clube, mas também fora do clube, uma espécie de abelismo cultural. O abelismo cultural. O abelismo cultural é aquele que ele enxerga o Palmeiras desse tamanho. E coloca a figura do Abel e dos jogadores, não só do Abel, dos jogadores Da Leila desse também. tamanho. Da presidente também. Esse é o abelismo cultural. E isso vem de muito tempo. Vem de um Breno Lopes mostrando o dedo pra torcida. Vem de um Richard Rios mandando a torcida tomar naquele lugar. Vem de um Zé Rafael fazendo a mesma coisa. Vem do Luiz Adriano afrontando a torcida. Vem do Abel vindo na coletiva e falar mal da torcida, falar que a gente não apoia, falar que o torcedor do Botafogo gostaria que o Palmeiras fizesse como a torcida do Botafogo. Já chegou a chamar a torcida do Palmeiras de inimigo, né? Não literalmente com essas palavras, mas ele falou que a torcida do Palmeiras no pós-jogo com o Bragantino, se realmente os que estavam ali era para ajudar. Então assim, se criou um abelismo cultural. O que é o abelismo cultural? É aquele que enxerga o torcedor, enxerga a torcida do Palmeiras, enxerga todo o contexto da torcida e de toda a história do Palmeiras, minúsculo perto dos últimos 4 anos e meio, 5 anos. E sabe o que foi mais emblemático? O mais emblemático é que ontem a risadinha de deboche do Abel e do Estevão foram para um palmeirense. O que foi mais emblemático para mim ontem foi isso. Porque quem fez a pergunta, uma pergunta pertinente, uma pergunta que não tinha nenhum tom de deboche, nenhum tom de insulto ou de cutucar eles, uma pergunta pertinente, né? Porque, de fato, o Palmeiras, assim que empatou o jogo, poderia ter feito coisa melhor, ter mantido a marcação mais alta, ter mantido uma postura um pouco melhor, e talvez a pergunta do Facincani tenha sido nesse sentido de, pô, o que faltou, velho? Talvez vocês não baixaram as linhas, eles poderiam ter dado essa justificativa, né? Baixamos as linhas, ficamos com uma postura um pouco reativa, acho que era a hora da gente ser um pouco mais incisivo, falhamos nisso, mas não. Eles preferiram debochar, dar risadinha de canto de boca, fazer ironia, logo com um jornalista que é palmeirense. Isso foi emblemático, porque aquela risadinha foi como se fosse pro palmeirense. E você, deixa eu falar aqui, você é palmeirense e não gosta do Facincani, você tem todo o direito de gostar ou não. Eu voltei no vídeo do Facincani. Poucos vão fazer isso, eu não vou fazer isso aqui. Eu vi o que o Facincani falou pro Estevão. Cara, ele foi certeiro, ele foi agressivo na comunicação, foi, mas não ofensivo. E pra mim tem uma grande diferença de você fazer o que ele fez. Se vocês quiserem, nesse aspecto a gente pode reagir tudo que o Facincani falou do Estevão. O Facincani parecia um pai falando.
Sabe aquele pai que é firme com o filho? Mas não ofensivo. Porque eu tive esse cuidado, meu trabalho é esse aqui. Eu tive que entender o porquê que saiu aquela risada, aonde pode ter surgido aquela risada. E eu fui ver. Porque na sequência, o Estevão fala sobre quando eu fui sincero, vocês me interpretaram mal. Ele nem usou esse termo, né? Ele falou de qualquer jeito lá. Mas foi isso que ele quis dizer. E aí eu fui ver. O Facincani, apesar de ter sido um cara duro, firme, ele não foi agressivo com o Estevão. Não foi ofensivo. Ele foi agressivo. Agressivo, tipo, pega e vai pro Chelsea. Pega e te pede pra sair. E o Palmeiras não pode depender de um jogador de 17, 18 anos. Eu vinha falando isso daqui há meses. O nosso erro foi, ganhamos o campeonato dependendo de um Endrick. Queira ou não queira, isso tá na história. O Endrick teve a sua importância, foi fundamental. A gente projetou isso pro Estevão. É só ver o que o Abel fez, antecipou o Estevão. Foi totalmente diferente o tratamento com o Estevão como o Endrick. E o Endrick, mesmo com um tratamento meio chulé, ele conseguiu ser um cara mais foda e decisivo do que o Estevão. E o Estevão teve tudo. Teve jogos fáceis pra performar, jogos médios e jogos difíceis. E nos difíceis ele não performou. Então, se vocês voltarem lá na live do Facincani, vocês podem assistir. Vocês vão perceber que eu não estou inventando aqui pra vocês. Ele foi duro, firme, mas não foi agressivo. Não foi agressivo. Agressivo do sentido assim de ofensivo, não. Ele teve uma comunicação mais agressiva como é a dele, né? A comunicação dele não é uma comunicação passiva. É uma comunicação mais firme. Então, se a gente voltar um pouco mais no tempo, a pergunta da Janice, de uma mulher, desmontou o Estevão. Olha a carinha que o Estevão ficou naquela pergunta. Eu nem vou pôr aqui porque não tem sentido ficar voltando lá no passado. E foi um momento de fase de grupos de Libertadores que o Palmeiras estava uma porcaria. O Palmeiras, eu falei pra vocês antes, o Palmeiras foi lá, o Abel falou que era difícil jogar com o Sport Cristal. Eu falei, pessoal, na volta vai ser 6. Eu falei, na volta vai ser 6. A gente praticamente gabaritou. Porque o Abel inventa as coisas pra idiota acreditar que determinado time é muito bom, é um domínio incrível. Não, cara, os caras acertou duas jogadas lá, um petardo fora da área, uma jogada boa pelo lado direito e dificultou a vida do Palmeiras. Aí o Richard Rios naquele jogo, ele desabafou. Então quando o Lucas Delamore fala aqui a respeito de só a risadinha a risadinha é uma cereja do bolo, ele tá correto. É uma coisa que vai escalando. Vem de Breno Lopes, Zé Rafael, Richard Rios, que os caras lidam com a pressão de uma forma meio... Eu pressuponho uma parada que é feita, mas eu não tenho prova. Eu não tenho prova. Eu já ouvi e eu imagino que é feito. Então, quando tá dentro da minha imaginação, eu posso chegar pra vocês e falar assim, eu imagino que o Abel pega situações da imprensa e utiliza por motivação para os jogadores. Mas é um pouco além. É um pouco além. Se quem me passou a informação tiver com a verdade, um dia ela vai aparecer. É igual a lua e o sol, filho, a verdade. Ela aparece. Não tem como. Ah, eu não quero. Por enquanto, como o mundo é, a lua aparece, some e vem o sol. É igual a verdade, ela aparece. Então deixa que ela aparece. Porque me parece verídico que é muito explorado essa coisa da crítica com os jogadores do Palmeiras. E eu acho isso um equívoco. Porque passa uma impressão pro atleta que todo torcedor detesta ele, igual o Veiga, por exemplo. Eu sou um cara que eu tenho meio copo com o Veiga. Só que eu não acho que ele tem que ser titular. Eu acho que parte do problema do Veiga nasce lá no comando, de não ter conseguido preservar ele. O Diniz, que preserva e fez isso com o John Kennedy, teria feito estratégia diferente do Abel. O próprio Renato teria feito diferente. Só que aí são coisas de estratégia. A estratégia do Abel é, vou bancar você contra tudo e contra todos, você uma hora vai dar a volta por cima. Por quê? Porque na ideia de jogo do Abel, que é aqui a nossa função aqui no canal é falar de futebol e falar de tática, a ideia dele é essa. Ele entende que se ele fizer 20 volumes ofensivos por um lado de campo, pelos dois, iguais, uma hora a zaga vai falhar. A zaga brasileira vai falhar. Esse mesmo método é usado pelo Felipão. O Felipão tem um jogo de repetição, o Abel também. E ele, infelizmente, acredita nisso nas pessoas, que colocando em campo vai acontecer. E aí, às vezes, vai dar um problema no jogador, né? Como foi com o Zé Rafael, por exaustão. E aí ninguém fala nada, finge que não aconteceu. Não, você vai lá. Se não se precisa merecer um banco, não, mas tá lá. Aí o Veiga, não, você vai. Uma hora você vai dar a volta por cima. A gente tá lidando com uma carga de trabalho e com seres humanos.
Pode ser que o cara dê a volta por cima, na medida que ele tenha 25, 26, 27 anos, pode ser. Agora, quando o cara já está se aproximando aos seus 30, 29, aí não. Só que é um método meio, do meu ponto de vista, meio burro. Porque, diferente do campo de jogo, que você está falando de estratégias que são do jogo, quando a gente está lidando com a parte humana, você não tem uma garantia que esse cara vai toda vez conseguir dar a volta por cima. Aí, do mesmo jeito que é pro técnico, serve pro jogador. Às vezes é o momento de refrescar o técnico, vai para outro time. Às vezes é o momento de refrescar o atleta, troca ele, ou se não nas trocas de banco de reserva funcionar, coloca alguém para ajudá-lo, como foi Valdívia e Diego Souza. Será que o Valdívia seria foda se não fosse o Diego Souza naquela época, que eram 8? Valdívia e Cleiton, Cleiton e Diego Souza, Maurício e Veiga. Ele deveria ter feito Maurício e Veiga, só que ele não fez. E aí o que aconteceu? Fodeu o Veiga e nem ajudou o Maurício. Naquele momento, Veiga e Maurício poderiam ser uma dupla incrível pro Palmeiras. Mas ele não quis. Ele não quis dar jogos inteiros pros dois. E ele não quis fazer isso com o Scarpa também. Ele só fez com o Scarpa depois de usar o Scarpa de lateral, depois que o Veiga machucou, o Scarpa vira um titular e quando ele encontrou os dois a gente bateu o campeão brasileiro sobrando. Mas aí as pessoas fingem não ver essa porra. Fingem não perceber. Né? É incômodo perceber a realidade às vezes, né? Não gostar, sem direito de gostar de mim, de gostar do fulano, você tem direito de gostar, de desgostar de quem você quiser. Mas você palmeirense, que não gosta do Facincani e comemorou aquilo e achou legal o Abel e o Estevão debocharem, darem risada da cara do Facincani, deixa eu falar um negócio pra você, eles estão rindo da sua cara também, seu idiota. Eles estão rindo da sua cara também. Porque aquela risadinha não foi só pro Facincani. Aquela risadinha foi pro palmeirense no geral, porque aquele era o momento dos dois darem satisfação pro palmeirense do que aconteceu dentro do campo. E a pergunta do Facincani foi a pergunta de um palmeirense. Talvez com... E você percebia na voz do Facincani que ele tava sentido. Se você tem interesse em inteligência artificial, tu não vai acreditar no que eu acabei de conseguir. Eu tô aqui no escritório. Por mais que ele seja jornalista profissional, você percebia que ele tava ali sentindo. Que a pergunta dele, de fato, foi uma pergunta... Eu quero saber o que aconteceu, cara. Eu não tô me sentindo bem com a partida. O que aconteceu? Mas um tom totalmente jornalístico, um totalmente profissional. E eles preferiram agir com sarcasmo. Lucas, é o que eu vejo. Eu não entendi por que o Podpah falou que a pergunta foi ofensiva. Eu não consegui ver ofensa. O que eu consegui notar foi o Estevão ainda ofendido com as interpretações do quando ele foi sincero. E quem não entendeu isso, no jornalismo, tá fazendo seu trabalho mal feito, irmão. Seu trabalho é uma merda. Se você não percebeu que ele já entrou pra coletiva, o que ele queria ali? Ele queria uma despedida. A despedida não conseguiu linkar nas duas primeiras perguntas uma despedida. A segunda, sim. Que foi quando ele fala do Abel, que aí ele só piora, né? Aí, às vezes a sinceridade do Estevão tinha que ser contemplada nesse momento, porque quando ele fala sobre marcar lateral, eram coisas especuladas pelas pessoas, né? O ponta do Abel tem que marcar lateral. O problema é que o Abel do Palmeiras, que eu não vou fazer edição aqui, ele coloca um lateral na zaga, às vezes, tá? Outro lateral aqui e o ponta ainda tem que voltar pra marcar. Absolute Cinema, né? Prime. É o Absolute Prime, velho. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, velho. O PSG que Kvaratskhelia pra cima do Vitinho o tempo inteiro. Não precisou disso. Ontem, Bayern e PSG trocaram francamente com seus pontas. Deu PSG, mas poderia ter dado Bayern. Quem assistiu o jogo viu. Trocaram francos. Pois bem, cara. Se isso não é uma limitação de ideia do ponto de vista tático, eu não sei o que é. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei mais o que precisa, né? Não sei quantas goleadas pro Fortaleza com aquela bizarrice que ele fez precisa acontecer pra ser feita uma reflexão. Com ironia, com deboche. E se você tá feliz, se você tá achando engraçado o que aconteceu com o Facincani, saiba que aquela risadinha foi pra você também, seu imbecil. Tá bom? Aquela risadinha não foi só pro Facincani, foi pra você também. Foi pra todos nós. Porque a partir do momento que ele dá aquela risadinha, aquela ironia, aquele tom de sarcasmo, de deboche, ele faz isso pros palmeirenses. Que era o momento dele dar uma justificativa, dele falar, pô, faltou isso, faltou aquilo, acho que se a gente tivesse feito isso, teria sido melhor. Mas não, preferiram se omitir e fazer gracinha. Mas não é de hoje, aquilo ali foi só a cereja do bolo. Faz tempo que o Abel não dá satisfações em coletivas. Faz tempo que o Abel usa de sarcasmo, de ironia e às vezes até um pouco mais arrogante, ácido com jornalista e com torcedores para poder se justificar das derrotas, dos fracassos do Palmeiras. Faz tempo que os jogadores agem assim. Não à toa o Everton ontem, cara, assim, é absurdo, porque o Everton não soube admitir o erro.
ele realmente achou que não teve problema nenhum. Pelo contrário, falou assim, mas isso não apaga o que nós fizemos até aqui. Cara, isso é o abelismo cultural. É enxergar o mundinho deles desse tamanho. Nós somos grandes, nós somos os maiores, então eles se fecham no mundinho deles. E pra fora, onde tem uma coletividade gigante de palmeirenses, milhões de palmeirenses sentidos, tristes, chateados com o resultado, tanto faz. Terminou a partida risadinha, gracinha pra lá e pra cá, risadinha com o adversário, piadinha, risadinha na entrevista. E não me venham com um papinho que eu vi jornalista falando, que isso daí é como se fosse como se fosse um mecanismo de defesa dele, né? Que tem gente que quando fica nervoso dá risada. Não. Tem um mecanismo de defesa. Pô, pera. Isso daí, eu quero me aprofundar aqui. Eu não sou especialista, mas conheço 2. Posso trazer pra live e tenho certeza do que eu tô falando aqui não tá errado. Quando você tá numa discussão, ou você tem na verdade, você tem vários posicionamentos. Você pode ficar neutro, você pode ser agressivo, você pode dar risada. A ironia, ela é utilizada como um mecanismo de defesa pro ataque. A partir do momento que você, por exemplo, alguém aí me insulta, eu posso insultar de volta, me manter neutro ou usar a ironia. A ironia o riso, ela é uma forma de desestabilizar o seu adversário ou quem está teoricamente te ofendendo. Então, os jornalistas que falaram que ele riu pelo nervosismo, cara, isso é um vídeo, tá, meu amigo? Vai estar no YouTube, vai ficar salva a live aqui sim, porque a gente não vai parar aqui, mas é um vídeo, tá? Vai estar disponível no Não Importa o que Digam. Então, assim, os jornalistas que tentaram levar pro lado que ele se sentiu acuado e o riso dele foi um mecanismo de defesa, olha, cara, meu Deus, é uma péssima interpretação da imagem. Ele chega até o Abel, cochicha, ri, alguma coisa interna, óbvio, né? Tipo, sei lá, do tipo, tá? Não tô falando que foi isso, mas exemplo, lá vem os jornalistas que entendem pra caralho do que a gente faz. Alguma coisa assim. Logo, isso não tem nervosismo, tem ironia, tá? Dá pra precisar que foi isso? Não, mas pela cena, pressupõe isso. Tá? O que o Formiga falou, não, pra mim, é a opinião dele. Mas não tem compatibilidade nenhuma com a realidade. A partir do momento que o Chelsea o Estevão vestia a camisa do Chelsea e participar de várias coletivas, e isso for uma coisa reincidente, que aconteça direto, aí a gente pode vir aqui e falar, pessoal, desculpa. O cara dá risada. Tipo o Cássio, sabe? O Cássio dá risada em eliminação. No Cássio dá pra perceber que tem uma coisa errada ali. Entendeu? Mas é uma coisa que é desde lá do Corinthians campeão em 2012 e que também não ganhou e que com ele ali ganhou, que ele mostra, coletivo ele ri. Ele tenta segurar o riso na hora que ele tá nervoso. Não foi a mesma coisa que eu vi do Estevão. Ponto. Tá? Mas tem gente que achou que foi igualzinho. Não foi isso, não foi isso. A pessoa pra falar isso, ela tá com muita boa vontade com o Estevão e com o Abel. O Estevão, ele teve tempo pra formular pergunta, pra formular resposta, ele teve tempo pra reagir. Mas o que ele preferiu? Virar de cantinho, cochichar com o Abel e dar risadinha da cara do jornalista. Sabe? Eu fiquei sentido pelo Facingani e fiquei sentido por mim também, porque eu me senti ofendido naquele momento. Eu vou ser bem sério com vocês. O gol, a derrota, foi menos humilhante, ou foi menos constrangedora do que aquele momento. Porque aquele momento eu me senti desrespeitado. Não, perder no campo, tá tudo bem, o Everton falhou, o Marcos também falhou em 99, nem por isso. A gente, é o fim do mundo e tudo mais, acontece. Perder no campo acontece, apesar de que o Everton tá devendo, né? Tá devendo, e ele devia uma satisfação. Ele poderia ter assumido isso, né? Mas não foi homem, né? Aliás, nesse elenco do Palmeiras não tem pouquíssimos homens, pouquíssimos jogadores com hombridade. A maioria gosta de se esconder, né? A maioria gosta de se esconder. Não vamos esquecer que contra o Boca na Libertadores, naquele papelão, botaram Kevin, né? Pra dar as caras. Botaram Kevin pra dar satisfação. Fora pênalti, né? Meus amigos, quem puder, dá uma moral pro Lucas lá, tá? O canal dele é Del Amore, né? Tipo de Del Amore Cep. Quem puder, se inscreve lá, deixa o seu like, beleza? Vê o restinho lá, porque a gente precisa finalizar com aqui, ó. O nosso palestra postou uma apuração que tá aí no título do vídeo, e eu vou mostrar aqui pra vocês a apuração do nosso palestra, tá? E a apuração do nosso palestra, eu já garanto pra vocês que não vai ocorrer absolutamente nada. Não estou desqualificando a apuração, tô falando que não vai acontecer o que querem, infelizmente. Infelizmente tem que jogar com a realidade pra vocês, né? A gente não tá aqui pra ficar escondendo a verdade de ninguém, não. Principalmente aquela que tá aqui, né? Que é a verdade do que a gente acredita, né? Pressão interna.
O desempenho do Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes gerou um debate interno entre conselheiros e aliados da presidente Leila Pereira. O ponto central é o técnico Abel Ferreira e a postura da equipe em campo em grande parte da disputa. Membros do Conselho Deliberativo do clube, que são situação, pediram para Leila aumentar a cobrança em cima do treinador palmeirense. Segundo eles, o entendimento é de que o Abel Ferreira e a comissão técnica têm em mãos o melhor elenco desde a chegada no Brasil, no final de 20. Mesmo com um time mais qualificado, o desempenho segue abaixo e os poucos bons momentos nos Estados Unidos precisam de uma explicação. Eu não vi bom momento em nada, só no Porto. Porém, a Leila solta um post. Então, a Leila solta um post às 14 horas e essa apuração vem a 2. Vamos ver o que a Leila falou sobre o orgulho, né? Como por mais que ela tenha, vamos imaginar um cenário aqui, ó, de pressão dos seus conselheiros de situação, e não estamos falando de oposição, ela pensa diferente. Vamos lá? Vamos ler aqui? De volta ao Brasil com o coração apertado, mas orgulhosa do que vivemos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os nossos torcedores que estiveram acompanhando os jogos nos Estados Unidos e também os que estiveram torcendo pelos lugares do Brasil e mundo afora. Sim, o Palmeiras é gigante e a nossa torcida é gigante. Eu quero agradecer todo o nosso elenco, comissão técnica, profissionais do clube e parceiros que organizou nossa impecável logística. Ou seja, eu vou ler de novo. Quero agradecer o nosso elenco, a comissão técnica e cita, na visão dela, uma logística impecável, tá? Ou seja, o trabalho foi bem feito, de preparação, tá? Não tenham dúvidas que todos fizeram o máximo, fizemos o melhor que poderia ter feito. Aqui eu já podia parar que ela pensa uma coisa e os conselheiros pensam outra, beleza? Mas a função dos conselheiros de situação ou oposição é fazer um contraponto. Vão ter que trabalhar muito para mudar a cabeça dela, no meu ponto de vista. Foram dias intensos de muito trabalho e dedicação. Não fomos passear nos Estados Unidos. Não conseguimos chegar à final da Copa do Mundo de Clubes, nem na semi, né, na verdade. Né? Não conseguimos chegar à final da Copa do Mundo de Clubes, mas o que é muito importante, participamos do evento fantástico onde a nossa marca e trabalho foi exposto para o mundo. Nós vivemos glórias passadas, valorizamos as nossas conquistas do passado, mas queremos mais. Vivemos o presente. Temos o profundo orgulho de hoje estarmos sempre disputando e conquistando títulos. De hoje seremos um clube respeitado por pagar seus compromissos em dia. Isso aqui já é uma resposta às zoeiras que aconteceram que é ridículo mesmo, né? Do São Paulo, do Corinthians lá, fizeram zoeira e estão no direito, né? De sermos um clube superavitário, ou seja, enquanto o São Paulo comemorou uma diminuição de dívida de 0,2%, acho que é alguma coisa assim. Ela tá querendo dizer aqui que o Palmeiras apresenta lucros, né? Apresenta resultado. Profissional e transparente de hoje, revelamos jogadores fantásticos e sermos hoje um clube com credibilidade. Ela fala aqui, fique calmos, temos muito a conquistar esse ano, não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, porque não conseguem conquistar nada de relevante nos dias de hoje. Olha, isso daqui é uma resposta ao São Paulo, tá, pessoal? Teve gente que interpretou errado, mas Leila, isso aqui deve servir pro Abel. Porque o presente também não pode estar preso ao passado, né? O nosso presente não pode estar preso ao passado recente também. Que é o que os conselheiros estão cobrando dela. Beleza? Perfeito ou não, pessoal? Bom, comenta o que vocês acham. E não poderia deixar de agradecer a todas as mulheres que se sentiram representadas por mim nessa Copa do Mundo de Clubes de 32 clubes participantes e presentes. O Palmeiras era a única mulher, trata-se de uma conquista para todas as mulheres. Eu tenho certeza que eu estou abrindo as portas para vocês nesse mundo, que até pouco tempo atrás pertencia apenas aos homens aqui. Muito obrigado de coração a todos, somos Gigante e Avante palestra, tá? E aí você tem as mais manifestações aí, Lito, Nivaldo Prieto, né? Tem algumas personalidades de fato, como Amaralzinho e as celebridades de internet aí também, comentando aí no post dela. O post pra mim é ok, não tem muito o que falar. Eu acho que prefiro muito mais uma colocação como essa do que uma bandeira lá falando que o Palmeiras é grande. Prefiro. Só que, né, a gente precisa olhar também pro nosso presente. A Leila tem um desafio agora. Na cabeça dela o presente é o Abel e o futuro também. Porque ela pretende estender o Abel até 27. Não sei qual estratégia eles vão usar. A eliminação do Corinthians, se a gente passar pelo Corinthians, a passagem agora para as quartas da Libertadores, a busca novamente da liderança, eu não sei qual gap eles vão usar para renovar o Abel, mas é interesse do Palmeiras renovar o Abel.
Então, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que na cabeça da Leila Pereira não vai mudar. A Leila Pereira vai preferir um mandato na qual ela não precisa de iniciar um ciclo de trabalho, ou seja, para ela é mais importante levar o Abel até o final e até, de certa forma, jogar culpa nele por ser o agora, né? Vai ganhar mais, porque se tiver a renovação, vai ganhar mais. E aí a gente tem como debater isso aqui, porque alguns programas fizeram já essa discussão da renovação. Acho que um muito bom foi o da Jovem Pan, né? Que discutiu isso e o próprio Mauro César e o próprio apresentador do programa e o próprio também, na verdade foi unânime. Ninguém ali achou que o Abel tinha que renovar nesse momento. Nem o Vampeta, nem o Piperno, nem o apresentador, o Pedro Marques, nem o Mauro César. E aí depois eu não vi o restante porque eu vi uns 20 minutos antes de gravar aqui. Eu acho que renovar agora não existe no meu ponto de vista, mas no meu ponto de vista, na cabeça da Leila nunca mudou isso. A cabeça da Leila trabalha pela renovação, porque para ela é mais importante levar um trabalho até o final, que é o que eu estava falando, aumentar o salário do treinador e terceirizar todos os problemas dele. Porque se ela troca, inverte, né? Ela vai ter que achar um substituto que dê resultado dentro do período que ela ainda tem, que seria 26 e 27, né? Até 27, na verdade. Então ela teria o período ainda de 25, o período todo de 26 e o encerramento de ciclo em 2027, né? Logo ali em 2027. Então, na opinião dela, eu até entendo, e eu pressuponho que muitos fariam isso como gestão, só que ela não é compatível com a realidade de campo. Eu pressuponho que muitos fariam. Você tá lá, você tem mais. Você como gestor, esquece aqui emoção de torcedor. Você como gestor vai caminhar para isso. Você vai dar ao Abel uma condição que o Palmeiras para frente vai ter muitos problemas. Porque como que a gente vai comparar um técnico com o Abel daqui para frente? Será que a gente está disposto, um exemplo, trazer um técnico de novo por 5 temporadas, por 7 temporadas? Porque qualquer que seja a comparação futura de um técnico com o Abel, ela é injusta se ele não tiver as mesmas condições de trabalho. Porque o Abel ele ganha no seu início de ciclo até a metade e depois ele quase só perde em termos de título, tá? E aí ele tem mais agora um início de ciclo aqui no final se ele renovar. Pô, uma coisa é 10 títulos em 2 anos e meio. 10 títulos em 7 anos. Para um Palmeiras. Tira o Abel, vamos começar a contar os títulos que vinha acontecendo? Será que 10 títulos em 7 anos, se ele fechar 7 temporadas, é tanta coisa assim? Então, pode ter sido aquele início avassalador. É igual corrida, tá ligado? O cara sai na frente ali, mas e depois? Então a Leila, o que ela aposta? É que o Abel vai retomar aquele ciclo inicial após essa reformulação. Eu trocaria. Muitos torcedores entendem que era melhor trocar. E aí também tem o desejo do Abel, porque até onde eu entendo, vamos imaginar que essa aqui é a chave, ó. A chave tá na mão dele. É ele que vai apertar. Aqui tá o botão da não renovação, tá vendo que ele é menor? Aqui tá o botão da não renovação e aqui tá o botão da renovação. Ele tá aqui, ele tá meio caminho, ele não sabe o que ele faz. Porque ele já foi oferecido, era só ele apertar o botão, ele não quis apertar o botão. Não é verdade? Ele já tinha a renovação em mãos, ele que não apertou ainda. Ele. A renovação passa por ele. A gente já explicou isso várias vezes. A renovação não passa por outra pessoa, passa por ele. Ele tá com esses dois botões, do sim e do não. Ele tá aqui no meio termo. Ele se inclinou pra cá, ele faz alguns contrapontos pra cá e ele ainda não sabe o que fazer, mas é ele que vai apertar o botão. Ele tem a chave. Ele tem a chave, ele que vai decidir. Pra você que chegou até o final, queria agradecer você. Comenta aí que chegou até o final pra eu dar uma moral e fixar um comentário de quem viu inteiro o vídeo, até porque é um vídeo... eu estou ao vivo há 1h30, mas é um vídeo de 1h03. Então peço o seu like, porque dá trabalho fazer esse tipo de vídeo. E principalmente o seu compartilhamento com um torcedor, que você debate isso. Isso ajuda muito, beleza? Tamo junto.